Então, meus amores, nós estamos de volta, né? E vamos dar continuidade falando das teorias da aprendizagem. Então, as bases que fundamentam essa teoria a teoria das aprendizagens, nós podemos assim dizer, são a economia, sócio-histórico, cultural e filosófico. Isso vai implicar em quê? Vai implicar justamente na prática pedagógica, né, diante do currículo, né, que compõe toda a educação escolar. Assim sendo, nós vamos ter o seguinte: a aprendizagem é o processo através do qual vencemos cada passo do caminho, desde que respiramos pela primeira vez a transformação que ocorre no cérebro sempre que uma nova informação é integrada, que uma nova habilidade é dominada. Então, nós podemos ver aqui algumas frases, na verdade, algumas citações para nossa reflexão. Então, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Sócrates. Então, nós, enquanto sujeitos que aprendemos, né, que aprende na verdade, né, nós devemos justamente conhecer aonde, né, até onde vai os nossos limites, né, para podermos a partir daí termos consciência daquilo que sabemos e daquilo que não sabemos e o que precisamos aprender. Por isso que diz: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras, né? Então é importante trabalhar, né, o aspecto cognitivo, educando adequadamente as crianças para que no futuro não seja, né, necessário puni-las. Você não pode ensinar nada a um homem, você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele mesmo. Galileu Galilei. Então, aqui a gente não vai, como bem coloca aqui, né, ensinar, mas sim orientar. Hoje o processo de ensino-aprendizagem ele se dá a partir daí, né, de um processo de orientação e de mediação. Então, os tipos de elementos de aprendizagem. Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é o processo de alteração de conduta de um indivíduo, seja por condicionamento, né? E seja então por a experiência ou ambos. Existem três elementos fundamentais: a situação estimuladora, a pessoa que aprende e a resposta. Então, o sujeito precisa, claro, ser, né, estimulado a aprender. Então, essa pessoa também, né, ela vai ser estimulada a aprender e também a encontrar suas respostas. Por isso que se coloca que dentro do processo de aprendizagem existem essas três dimensões, esses três elementos, né, fundamentais, que é a pessoa, né, e ela também vai aprender a encontrar suas respostas através de um processo, né, de estimulação. Teoria do condicionamento Skinner, né, que nós vamos ver a questão da epistemologia genética cognitiva de Jean Piaget e a teoria cognitiva de John Dewey. Então, segundo os teóricos, a aprendizagem é definida como um processo de apreensão pelo indivíduo do conteúdo da experiência humana e forma interativa com o seu meio. Teoria comportamentalista. Nesse tipo de aprendizagem, o que acontece? O comportamento, segundo a psicologia, é compreendido para poder prevê-lo e, se possível, modificá-lo. A resposta ocorre mais ou menos por acaso e então recompensa. Estímulo, resposta, recompensa. Então, o alunado, por exemplo, vai ser estimulado, né, a encontrar resposta e através desse processo vai ter então uma recompensa. Por isso que existem essas três dimensões entre a teoria comportamentalista: estímulo, resposta e recompensa. Esse tipo de condicionamento enfatiza a associação da resposta de desejada,
resposta desejada a um esforço, na verdade, a um reforço, que leve o indivíduo a repetir a mesma resposta em situações futuras. Então, de acordo com o pensamento comportamentalista, a conduta dos indivíduos é observável e mensurável, similarmente aos fatos e eventos nas ciências naturais e nas exatas. Podemos dizer, dentro desse aspecto, que o objetivo principal da teoria comportamentalista é justamente o método de ensino comportamental, né? Vem, então, modificar comportamentos que possam ser prejudiciais e promover a aquisição de novos positivos para o aluno a uma sociedade de modo geral. Teoria cognitiva. Então, dentro da teoria cognitiva, nós vamos ter a teoria cognitiva, a aprendizagem coincide com o raciocínio ou a solução de problemas, que se faz em seus passos. B, né? Podemos botar aqui. Noção de um problema, esclarecimento do problema, aprendizagem das hipóteses, seleção da hipótese mais provável, verificação das hipóteses, generalização. Então, a fim de estimular a solução de problemas, a escola deve aproximar o ensino da vida real, deixar margem para a independência, apresentar a matéria em forma de problema, utilizar uma linguagem acessível, favorecer o trabalho em grupo e estimular a participação dos alunos, ao contrário da teoria comportamentalista, que visa o condicionamento do processo ensino-aprendizagem, né? Aqui não, vai trabalhar através de uma linguagem acessível, né? Vai, na verdade, contextualizar, problematizar o processo ensino-aprendizagem, né? Para que o aluno possa construir a sua aprendizagem de maneira interativa. A teoria cognitiva surgiu, então, nos Estados Unidos, entre as décadas de 1950 e 1960, como uma forma de crítica ao comportamentalismo que postulava, em linhas gerais, a aprendizagem como resultado do condicionamento de indivíduos, quando expostos a uma situação de estímulo e resposta. A aprendizagem cognitiva, né, segundo Althusser, é a integração do conteúdo aprendido numa edificação mental ordenada. O conteúdo previamente detido pelo indivíduo representa um forte influenciador do processo de aprendizagem. Novos dados serão assimilados e armazenados na razão direta da qualidade da estrutura cognitiva prévia do aprendiz. Esse processo de associação de informações interrelacionadas denominar-se aprendizagem significativa. Então, dentro da questão, né, da aprendizagem, através da teoria cognitiva, ela vai ser uma aprendizagem que se volta, então, para a questão significativa, a questão contextualizada. Na verdade, vamos ver agora o que é aprendizagem. Então, a aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. E as formas de transmissão do conhecimento. Então, a informação é transmitida geneticamente e culturalmente, ambas possibilitadas pela evolução. A transmissão genética é produzida quando o indivíduo transfere sua informação ao novo indivíduo ao longo do processo de reprodução. A transmissão cultural é realizada por meio da aprendizagem e do ensino. Assim, os tipos de aprendizagem é a tentativa, né, e erro, o aluno tenta e erra, e a partir do erro ele vai aprendendo, imitação e correção, ensino intencional. Assim, a tentativa e erro. Um organismo pode aprender por si mesmo, por meio de tentativa e erro. Provavelmente, a tentativa e o erro puros não existem em nenhum caso, e o organismo seja sempre guiado por alguma conduta prévia. Este é o tipo de aprendizagem solitária. Nós vamos ver, então, por imitação. O que é que isso ocorre? O indivíduo tenta realizar a conduta que está sendo feita por outro.
nessa situação, possivelmente não se possa dizer que o que realiza uma conduta esteja realizando-a para que o outro o imite. Portanto, não se pode falar ainda em ensino. Imitação e correção. Vamos ver então o que é. É o que realiza quando o indivíduo que reproduz a conduta corrige a imitação do que está tentando aprender. Ensino intencional. Então, o indivíduo transmite intencionalmente a outro uma conduta ou um conhecimento, estabelecendo-se uma relação de ensino e aprendizagem. Deve considerar os estados mentais daquele que aprende, sua dificuldade, a sua capacidade de compreensão para modificá-los. Então, este tipo de aprendizagem requer a presença de um tutor, né? Pessoa que ensina, precisa-se ter totalmente a didática e metodologia para transmitir algum conhecimento. Exemplo de ensino intencional, refletindo a partir de uma situação vivenciada em sala de aula de ensino fundamental, na disciplina de biologia, por exemplo, onde o professor desenvolvia sua aula sobre genética, né? Então, nós vamos ver como uma metodologia que usava a letra de uma música para passar a informação para os alunos. Dentro do planejamento, esse professor, né, de biologia, para tratar de eritroblastose fetal, ele utilizou-se então aí de uma música para que esse ensino fosse, na verdade, de uma letra de uma música, que é automaticamente a música, para que esse ensino fosse mais dinamizador e o aluno pudesse aprender de forma lúdica. Então, a música Criança Feliz, né, como vocês podem observar aqui, doença fatal, nasceu com eritroblastose fetal, estava vendo uma mãe que rolo, né, que dá, passando para mim, anticorpo RH, mamãe RH, papai RH, mamãe RH é negativo, papai RH positivo, os dois brincando de braços me fez positivo também. Então, a partir dessa dinamicidade, o aluno, logicamente, aprendeu, né, consegue aprender, na verdade, com mais dinâmica, de forma lúdica, e fica, então, o ensino mais significativo. Concluímos, então, dizendo que os seres humanos não só têm uma notável capacidade para a aprendizagem, o que lhes permite adquirir quase tudo o que necessitam para sobreviver, mas também têm uma capacidade peculiar para ensinar, o que lhes permite colocar-se na mente do aprendiz. Mas isso não deve fazer com que esqueçamos que definitivamente é o aprendiz que deve formar seus novos conhecimentos e ajudar-lhes a construí-los. Então, meus amores, espero ter contribuído positivamente para o processo de compreensão de vocês do que é uma teoria comportamentalista, né? Que é aquela teoria que, de modo geral, visa o condicionamento, o estímulo de respostas, né? E a teoria cognitiva, né? Que ela vai, então, em linhas gerais, ser contra essa questão comportamentalista, né? Ela vai tratar de um ensino mais crítico, e, logicamente, um ensino mais interativo e mais significativo. Então, um forte abraço e até um próximo estudo.